Olá, nós vamos gravar agora a terceira prática relacionada ao cimento. Na verdade, a quarta, né? Porque a primeira prática que a gente lecionou na materiais 1, só materiais 2, só lembrando, foi o que? A modifinura do cimento. A gente já ensaiou a segunda, que foi a parte de consistência normal. Ensaiamos a terceira, que foi a determinação do tempo de pega. E agora nós vamos ensaiar a quarta prática relacionada ao cimento. Agora a gente vai testar o que? A expansão do cimento. Por que é importante nós sabermos a expansão? Tá? Porque a expansão, se o cimento ele tiver uma variação de volume muito grande, ou seja, se ele expandir muito no seu processo de endurecimento, no seu processo de hidratação e endurecimento, o que vai ocasionar a tua argamassa e ao teu concreto? Pode acontecer o aparecimento de fissuras. Por isso que a gente tem que determinar essa expansão. E essa expansão ela tem um percentual para dizer que a expansão do cimento está normal. Qual a expansão normal? É que tem que dar até 5 milímetros. Tá? Dando até 5 milímetros, a expansão ela é dita uma expansão normal. O que a gente vai utilizar para medir essa expansão? Nós vamos utilizar as agulhas de Le Chatelier, tá certo? Né? Vamos fazer a prática com 3 agulhas, tá certo? Um peso de 300 gramas, tá certo? E as plaquinhas para a gente moldar essas agulhas, né? Então a gente vai, a pasta que a gente fez, né? A pasta que a gente fez de cimento para fazer o tempo de pega, a gente faz a mesma pasta para moldar aqui nas agulhas. Primeiro as agulhas, elas vão ter que ser aferidas nesse aparelho de Le Chatelier. O Daniel vai aqui aferir, a gente tem que aferir as 3 agulhas. Ele vai prender a agulha no aparelho. Vai lá. Tá? Aí a gente tem que zerar, tá certo? Ó, o zero do aparelho, ele tem que dar nessa parte aqui de baixo da tua agulha. Então ele tá zerado, tá? Quando ele tá zerado, na pontinha da agulha, né, ele vai pesar, ó. Vai colocar o peso de 300 gramas e ele vai medir essa abertura, tá? A abertura final, tá certo? Essa abertura da agulha, para dizer que essa agulha ela tá ferida, ela tem que dar marcação entre 15, tá certo? E 30 milímetros. No caso aqui, ela tá dando 17 milímetros, então ela tá, ela tá dando 17 milímetros, que ela quase 20. Não está 18, ela está dando 18 milímetros, a agulha está pronta para ser utilizada para o ensaio. E assim a gente faz a medição dessa abertura antes de moldar a pasta na agulha para as 3 agulhas. Essas 2 agulhas já foram aferidas, tá? As 3 agulhas já foram e todas elas deram a abertura dela com esse peso de 300 entre 15 e 30 milímetros. Então agora o Daniel ele vai moldar a pasta. Tá certo? Ele vai pegar a pasta, ó, ele molda dentro da agulha. Coloca a plaquinha, tanto a agulha como a plaquinha foi passado um óleo mineral para poder, com que esse cimento ele não grude quando a gente for fazer a desforma, né? E aí ele moldou a primeira, tá? Ele vai moldar as 3 agulhas, né? Tem que moldar 3 agulhas, que são as agulhas que tem que aferir as 3 agulhas. Porque na verdade a gente vai fazer uma média, tá certo? Da abertura das 3 agulhas. E eu falei que essa média, a abertura das 3 agulhas, ela tem que dar até 5 milímetros. Daqui a pouquinho eu explico como é que vai ser feita essa média. Então aqui ele vai colocar outra plaquinha já com óleo mineral e coloca o peso para poder essa agulha ela não sair a pasta. Vamos moldar agora a terceira.
Vamos moldar agora a terceira e última agulha. Aí agora o Daniel pegou a plaquinha, colocou, pronto. Nós agora temos as 3 agulhas moldadas. 3 agulhas moldadas. Como é que a gente vai fazer agora a leitura dessas aberturas para poder medir a expansão do cimento, tá? Primeira coisa que a gente vai verificar se as agulhas, ó, a primeira agulha, segunda agulha, terceira agulha, se elas têm algum tipo de abertura. A gente nota aqui, ó, tanto a terceira como a segunda, como a primeira, elas não têm nenhum tipo de abertura. Então a leitura inicial das aberturas, no caso aqui, é 0 milímetros, tá? Então depois que as agulhas elas são moldadas, como eu falei, e a gente mostrou que as 3 agulhas já estão com leitura inicial 0, o que é que tem que ser feito? As agulhas têm que ser colocadas, ó, dentro com um tanque com água, tá? E essas agulhas vão ficar dentro desse tanque com água durante 7 dias para poder curar, fazer a cura, né? Que é garantir que a água de amassamento, pode colocar dentro, que a água de amassamento ela vai ficar, tá? Hidratando esse cimento, né? E fazendo que a água de amassamento ela não evapore e que fique hidratando, fazendo corretamente a hidratação do cimento. Então estão colocadas as 3 agulhas, ó, no tanque, tá? Com água. Tá? Colocou a primeira e a segunda. E nós vamos colocar a terceira, tá? Então, essas agulhas com esses pezinhos aqui, esses pesos vão ficar nessas agulhas durante as primeiras 24 horas, tá? Depois das primeiras 24 horas, que aí o cimento já está praticamente solidificado aqui dentro dessa agulha, o que é que vai ser feito? Tira esses pesos, né, com essas plaquinhas, vai colocar essas agulhas aqui, ó, né, na parte lateral do tanque com água, na vertical, que elas agora estão na horizontal, ó. Vamos colocar na vertical e aí vamos aguardar 1 semana para fazer a leitura, tá certo? Essas agulhas aqui, elas vão se abrir, como essa abertura aqui, ela vai abrir, tá certo? As 3 agulhas elas vão abrir daqui a 1 semana. E aí a gente vai tirar essas agulhas da água, tá certo? E aí vamos fazer as leituras finais de cada agulha, tá? Então vamos fazer a leitura final da agulha 1, a leitura final da agulha 2 e a leitura final da agulha 3. Vamos subtrair a leitura final de cada agulha da leitura inicial. Por exemplo, se aqui deu 2 milímetros, a gente vai pegar 2 milímetros menos 0, deu 2 milímetros a variação da abertura dessa agulha. Depois vamos calcular a variação da segunda. A segunda vamos supor que deu 2 também, tá? Para fazer a nossa continha mais fácil. Então, 2 milímetros menos 0 continua sendo 2 milímetros. E da terceira também a abertura deu 2 milímetros, tá certo? A gente vai fazer a leitura. E a gente faz a leitura com paquímetro, tá? Aí a gente vai somar essas 3 diferenças de leituras. A diferença da leitura da primeira agulha, mais a diferença da leitura da segunda agulha, mais a diferença da leitura da terceira agulha. Vamos somar e vamos dividir por 3, tá? E aí essa média é que tem que ser inferior a 5 milímetros. Então, se a gente deu 2 milímetros na primeira, 2 milímetros na segunda, mais 2 milímetros na terceira, então, ó, 2 mais 2 mais 2 daria 6 milímetros, tá? 6 milímetros dividido por 3 daria 2 milímetros da medida dessas expansão dessas agulhas. Então, se como deu 2 milímetros, está inferior a 5, tá? E aí, a gente diz que esse cimento tem uma expansão normal que não vai causar uma fissura. Geralmente, essa expansão ela dá bem baixa quando o cimento está bem novo, tá? Porque a gente sempre falou que o cimento ideal é você comprar e utilizar dentro do próprio, com 30 dias que você comprou, tá? Quanto mais tempo você demorar para usar o cimento, ele vai reagir com a umidade do ar, e aí você tem um prazo de até 90 dias para utilizar. Tá certo? E aí o aparelho que a gente utiliza para medir, ó, a abertura é o paquímetro, como o Daniel está aqui mostrando, ó, ele vai medir com o paquímetro e mede a abertura em milímetros, ok?